Sejam bem-vindos ao podcast Vozes da Enfermagem da turma 118 da FENG, um espaço para discutirmos sobre saúde de maneira acessível e baseada no cuidado. No episódio de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a saúde feminina e a incontinência urinária nesse contexto. Estou aqui com minha colega Cibele, eu sou Alicia Barros e nossa convidada, Ana Carolina, para falarmos um pouquinho desse tema. Vamos começar? Se você é mulher, sofre com idas constantes ao banheiro e sente que isso atrapalha a sua vida, o episódio de hoje é para você. Carol, conta um pouquinho mais sobre você pra gente. Oi, meu nome é Ana Carolina, mas também chamada por Carol. Sou enfermeira, sou formada na Universidade Federal de Pernambuco, tenho mestrado em engenharia biomédica e faço doutorado aqui na FENSC. A gente pode iniciar agora a nossa conversa. Eu acho que uma das principais perguntas para a gente conseguir iniciar é o que é incontinência urinária e quais são os seus sintomas, sinais e sintomas mais comuns, né? E por que ela é tão pouco falada, sendo que é algo tão comum entre as mulheres? Então, a incontinência urinária ela é um distúrbio urológico que ocasiona a perda involuntária da urina. Ela em si não é uma doença, mas é um sintoma, uma condição que o sistema urinário não está funcionando perfeitamente. E aí, geralmente, é ocasionado pelo enfraquecimento dos músculos do assoalho pélvico ou uma questão neurológica que vai controlar a bexiga. E aí, esse escape ocorre quando a pressão da bexiga ultrapassa a da força da uretra e dos músculos pélvicos em segurá-la. E as principais causas da incontinência urinária pode ser a gravidez, o parto, a obesidade, envelhecimento, menopausa, AVC, situações como câncer de próstata do meio do colo do útero, ou algum comprometimento do assoalho pélvico ou dos esfíncteres também. E aí, quando a gente fala em incontinência, tem alguns tipos de incontinência. A principal seria a do esforço, que ocorre quando há aquela vontade repentina de fazer o xixi, né? Mas é ocasionado por alguma ação, como a tosse, um riso, levantar um peso ou praticar exercício. Geralmente, a do esforço está ligada muitas vezes ao parto, ao envelhecimento, à obesidade. Tem a questão da urgência, que é aquela vontade súbita e intensa de urinar, que não dá nem tempo de chegar ao banheiro. Está mais ligada à questão de infecções, de diabetes ou algum problema neurológico. Existe também a de transbordamento, que é quando a bexiga nunca esvazia completamente e ela fica tão cheia que a urina acaba transbordando em pequenos jatos ou gotejamentos constantes. E ainda tem a mista e tem algumas outras também. Tem a noturna e tem a física, que é a pessoa tem a condição de segurar a urina, tem a capacidade de armazenar e controlar a urina, mas por alguma questão física dessa pessoa, uma barreira física, ou limitação física, ou cognitiva, ambiental, ela não consegue chegar até o banheiro. E aí o tabu gira muito em torno da IU, por questões culturais, sociais e também psicológicos, né? A incontinência é vista como se fosse alguma coisa relacionada apenas ao idoso, e não como se não chegasse ao jovem, mas existe também de chegar aos jovens. E aí acontece que é vista como uma perda de autonomia sobre o seu próprio corpo, né? Você não está conseguindo segurar esse xixi. E aí muitas vezes as mulheres têm vergonha ou acreditam que faz parte do envelhecimento ou que é comum, e aí acabam não procurando ajuda. E assim, tu já contou um pouquinho pra gente, mas assim, na prática, quais são os maiores desafios que a incontinência urinária ela traz no dia a dia desse jovem, dessa mulher? Então, dessas dificuldades, elas têm questões físicas, sociais e também emocionais, né? Física, a questão do desconforto, de você ter essa condição, e aí também desenvolve o risco de infecção, de dermatite associada à incontinência. Socialmente, a gente fala muito sobre o isolamento preventivo, né? Porque essas mulheres, elas evitam sair, evitam fazer atividade física, com medo de serem expostas, de não conseguir chegar até o banheiro. E também tem a questão do odor, né? A gente sabe que a urina tem esse odor característico, então existe o medo de exalar esse odor. E aí isso muitas vezes acaba afetando a autoestima dessa mulher, que acaba levando a depressão, a ansiedade. Então tem a questão da qualidade de vida, né? As pessoas vão ter a qualidade de vida totalmente afetada. E aí vai girar muito em torno da incontinência. Ela vai deixar de sair, ela vai precisar muitas vezes usar um absorvente íntimo, vai precisar usar uma fralda, e isso afeta o dia a dia dessas pessoas. Bom, a senhora já mencionou anteriormente, mas agora a gente queria saber um pouquinho. Segundo o Ministério da Saúde, né, as gestantes, as pessoas que estão ali em climatério, as pessoas que estão entrando na menopausa, sofrem bastante, mas a gente também tem um público que tem câncer de colo de útero e que faz o tratamento, que também
estão vulneráveis à questão clínica da incontinência urinária. Como é que a senhora vê isso nesse cenário? Como é que a senhora pode abordar isso? Porque são estudos novos, estão chegando recentemente, e a gente também tem esse público que é pouco falado. Nessa questão de todos esses mencionados, eles passam por mudanças no corpo, né? A gestante vai ter a questão do peso do útero e também as questões hormonais, que aí vão sobrecarregar o músculo do assoalho pélvico que sustenta essa bexiga, na questão da gestante, né? Tem essa alteração. Já a questão da menopausa, essas mulheres elas vão ter diminuição no estrogênio e aí vai ter atrofia dos tecidos da bexiga, e aí diminui a capacidade de retenção. Já na questão do colo do útero, essas pacientes precisam passar por tratamento, né? E boa parte desses tratamentos, o padrão ouro, consiste em cirurgia, quimioterapia, radioterapia, tanto interna quanto externa. E aí esses tratamentos, tanto a cirurgia quanto a radioterapia, podem lesionar os nervos e tecidos próximos à bexiga. E aí pode enfraquecer essa musculatura durante esse processo de tratamento, né? Certo, obrigada, Ana Carolina, por essas respostas. A gente preparou uma dinâmica bem legal lá no Instagram. Inclusive, gente, se vocês não seguem, vão lá seguir, vão ver o trabalho da gente. A gente abriu uma caixinha de perguntas e dessas caixinhas de perguntas a gente selecionou 2, mas lá no Instagram vai ter as respostas das outras perguntas. E a primeira pergunta que a gente tem aqui, que foi enviada, é: eu já tenho continência urinária, o que posso fazer para ajudar a controlar os sintomas? Nessa questão, vai ter que adotar uma rotina, e a gente fala da questão dos exercícios de Kegel, que elas servem para fortalecer o assoalho pélvico, mas aí precisa passar por uma orientação, seja por parte de enfermeiro, seja por parte de uma fisioterapia. A gente também pede que evite alimentos e bebidas que vão irritar essa bexiga, como café, como álcool, que planeje idas frequentes ao banheiro e também que assim use produtos absorventes específicos para manter o conforto diário, para que ela não perca essa funcionalidade dela ao longo do dia, né? Carol, outra pergunta também da nossa caixinha é: pequenos escapes aos pequenos esforços, eles podem ser considerados incontinência? Pode sim, não é comum ter escape, qualquer escape ele deve ser investigado, deve ser procurado ajuda médica para poder avaliar e acompanhamento. Não é comum pequenos escapes, não. Só para a gente fechar, para contextualizar após essa dinâmica, né? A gente queria saber hoje em dia o número, se existe alguma estimativa baseada em estudos na tua vivência clínica de quantas mulheres, em média, convive com a incontinência urinária e como é toda essa dinâmica. Hoje em dia estima-se que 1 a cada 3 mulheres acima de 45 anos sofra com incontinência urinária. No Brasil, dados indicam que 10 milhões de pessoas convivem com essa condição. E aí, essas pacientes de câncer do colo do útero, que é o que eu vou trabalhar, né, no meu doutorado, elas representam um grupo bastante especial, porque elas precisam tratar o câncer e não tem como se livrar muitas vezes dessa sequela, né? É comum, e ela acaba acarretando e boa parte desse público sai com essa sequela. E aí, além disso, dessa sequela da incontinência urinária, a gente vê que tem alteração na autoestima, sexualidade e qualidade de vida dessas, né? E a enfermagem tem um papel importante que pode participar, né, dessa reabilitação dessa paciente. A gente tem essa importância no acolhimento, acolhimento escutativa, né? A gente também pode participar na questão da educação em saúde e prevenção. A gente pode orientar sobre hábitos de vida, questão de ingesta de líquidos, controle de peso, combate à constipação, porque ali vai pressionar a bexiga, né? A gente pode ensinar essas pacientes e reeducar os intervalos de idas ao banheiro, porque se ela tem condicionamento de ir ao banheiro mais vezes, ela vai evitar esse escape. A gente também pode orientar, como eu falei anteriormente, o exercício de Kegel, que ele serve para o fortalecimento desse assoalho pélvico. A gente também entra na questão do manejo de dispositivos e pele, e aí pacientes que têm incontinência têm mais predisposição a ter dermatite, então a gente precisa orientar essa questão desses cuidados com a pele. E também reforçar que assim, a incontinência é um sintoma comum e é tratável em muitos casos. E quanto mais a gente conversar sobre isso, menos tabu vai existir, mais pessoas vão falar abertamente sobre isso. Então, é muito importante que a gente realmente siga falando sobre isso. Gostaria de agradecer a você, Carol. Foi um prazer te receber e ter essa conversa contigo. E esse foi mais um episódio do Vozes de Enfermagem da turma 118. Obrigada por nos acompanhar. Se gostou, curta, compartilha, siga a gente no Spotify e acompanhe nossos conteúdos no Instagram. Até o próximo episódio.